O tema de hoje é: vender é o único caminho. Esse é um tema que eu vou usar para introduzir o canal. Esse canal vai chamar Telas Pretas, ou Tela Preta, não sei. É um canal que vai ter zero edição, a ponto de não ter imagem. Cara, não é para ser visto. Se alguém for atingido por esse canal, é uma pessoa de sorte, né? Eu vou mastigar algumas experiências e alguns estudos, porque a ideia é isso ser uma nota pessoal. Eu cansei um pouco de ficar anotando e ficar usando a IA para anotar. Então eu vou explicar, né? Acho que explicar é uma boa forma de absorver o conhecimento. Quer dizer, para mim é a forma mais foda dos vários métodos que tem para estudar de absorver o conhecimento. Então é o que eu vou fazer. Bom, por que eu escolhi esse tópico? Vender é o único caminho. Cara, uma coisa que eu sou empreendedor, tá? Não sou um Shark Tank, não sou um magnata do marketing digital, mas eu sou empreendedor, tenho algumas posses, apesar que eu vivo uma vida bem minimalista, né? Não acho que eu tenho que provar nada para ninguém. Mas eu vejo uma coisa muito constante nesse momento aqui, 2026, que é, cara, o jovem, o adulto e o idoso está precisando ganhar mais dinheiro. Esse não é um problema que eu via 10 anos atrás, né? Quando um carro custava metade do preço, quando tudo custava muito mais barato, quando o setor industrial pagava mais em relação ao que paga hoje, né? Dando até um exemplo da minha família aqui, meu pai é soldador, ele ganhava 4,5 na Caterpillar em 2014. Hoje, em 2026, depois de 12 anos, ele ganha menos que isso. Na mesma área, mesma categoria, em outra empresa, mas de maneira geral, o teto salarial não acompanhou a inflação. Significa que comprar para ele é muito mais difícil, né? Então, isso vale para muitos setores, tá? Não é o único setor que aconteceu isso. Tá difícil mesmo. E eu percebo que agora surgiu uma necessidade das pessoas de, cara, eu quero ganhar um pouco mais, quero ganhar uma renda extra, quero valorizar minha mão de obra. Pensamentos que antes não existiam, né? Só ter faculdade não é mais suficiente há muito tempo. O pessoal demorou muito para entender isso. Só empreender e tentar vender em qualquer lugar não é o suficiente. E por que eu falo que vender é o único caminho? Porque controlar a venda, controlar o contato que você tem com a venda e controlar qual é o seu produto é a única forma de você escalar quanto de dinheiro você ganha, né? Porque dessa forma você controla as transições. Para quem que serve esse pensamento? Você aí, que é um fudido, né? Não tem qualificação e trabalha ganhando um salário mínimo. Você que é um pouquinho menos fudido, trabalha de casa, um home office, por exemplo, e é dessas áreas tech, né? Essas áreas moderninhas, então você que é dev, você que é gestor de tráfego CLT, assim como eu já fui, tá? Você que é designer, ou você que está empreendendo, tá menos fudido, mas está travado, né? Tá travado ganhando 6, 7, 8, 10 mil reais. Que tem uma vida boa, só que é aquilo, né? Eu tenho um pensamento pessoal, não sei se muitas pessoas compartilham do mesmo, que é: o dinheiro ele só é relevante enquanto ele te transforma. A partir do momento que esse dinheiro se torna uma quantidade normal na sua vida, ele deixa de ser algo impactante. Então, a primeira vez que você ganha um salário é muito legal. No sexto mês, cara, o que eu vou fazer com 1.500 reais? Isso também vale pro cara que ganha 10, tá? O cara que ganha 10, ele vai passar um ano ganhando 10 mil e ele vai falar: cara, beleza, tudo que eu consigo comprar com esse dinheiro eu já comprei. Como que eu ganho mais?
Tem algumas exceções, como o advogado bem-sucedido, a pessoa que vem de família muito rica e o pessoal que trabalha em empresas familiares, o que é diferente de ser uma empresa muito rica, né? Aí não tô falando de herdeiro. Não é uma preocupação deles, né? Médico também e tal, mas médico tá ficando complicado. Eu acho que, sei lá, daqui uns 10 anos vai estar todo mundo fudido aí na área da medicina. Assim como o advogado que não tem contato, né? O pessoal que cursou direito. Bom, como que você consegue mais controle, mais contato, mais poder sobre a venda? Cara, primeiro você tem que separar. O que é que você vende? Qual é o seu produto? Você vende sua mão de obra? Ou você tem um item que você vende? Já vou dar as duas opções mais viáveis aqui, tá? Se você vende mão de obra e a sua mão de obra ela exige qualificação, porra, você só tem um caminho, cara. Qualificar a sua mão de obra a ponto dela valer tanto que você consegue aumentar muito essa relação entre horas trabalhadas e salário final, né? Então, o cara que ganha, vou dar um exemplo aqui, o cara que trabalha com ar-condicionado, instalando ar-condicionado aí, e cobrava R$ 200, e ele tem tanta indicação que agora ele consegue cobrar 600 por uma higienização e 1.200 para uma instalação, cara, ele aumentou quase em 8 vezes o que ele vai ganhar. Essa é uma boa forma de sair do fundo do poço, né? Tem um limite, né? Então espera chegar nesse platô, porque a gente tá falando aqui de pessoas que conseguem ganhar, se pegar um ajudante aí, 20, 30 mil reais por mês, tá? E eu falo isso porque eu tenho parentes que estão nesse momento, nesse mesmo ramo, tá? Não é um achismo. Cara, essa é uma forma. Se a sua área não permite ter tanto trabalho assim, porque é algo que é mais demorado, é um pouco mais complicado, não dá para cobrar tão caro, saia desse país aqui, se você for jovem. Se você tem família, ramifique o seu trabalho. É um pouco simples, né? Só que aí você vai ter que encontrar mais cliente e aí é onde entra um problema, porque o que eu falei, que é o controle da venda, o contato e o produto seu, que são 3 itens, eles estão numa balança, né? Isso é uma triangulação muito forte, por quê? Pode ser que você tenha muito controle e pouco contato. Pode ser que você tenha muito contato, pouco controle. O produto pode ou não pode depender de você. Exemplo, eu sou um vendedor de uma loja de carro. Cara, não tem maior contato com a venda do que ser um vendedor, certo? Você até tem um certo controle da venda, só que o produto não tem nada a ver com você. E aí você ganha, que o pessoal do TK lá ganha 1%, sei lá, 2% da venda. Complicado, né? Como que você escala? Dá pra escalar? Dá, se você virar uma autoridade e tal, mas a gente tá falando de, cara, de 1.000 pessoas que tentam ser influenciador, uma dá certo. O estudo aqui é para que não dependemos de sorte. Então, tem 1 milhão de formas de exemplificar isso, né? Então pode ser que você seja uma pessoa que cria um produto, né? Que nem o pessoal que começou lá atrás no mercado de afiliado criando o produto, e aí ele não tem nem controle da venda e nem contato. Ganhou muito dinheiro, mas, por exemplo, pode ter ficado com a imagem manchada. É uma possibilidade. Então, isso exige uma metodologia. Primeiro você tem que escolher o que você quer fazer. Eu dei um exemplo de serviço aqui, tá? Agora partindo para a parte de produto, não tem tantas opções assim, tá? Ou você vende mais, escala, por exemplo, quem trabalha com low ticket, ou você cria uma marca e essa marca ela tem que sobressair o produto e fazer esse produto valer muito mais. É o tipo de análise que justifica o porquê que uma camiseta da Loro Piano vale 15 mil reais, enquanto uma camiseta, uma camiseta, sei lá, da Renner vale 40 reais, com tecidos que são parecidos. Ah, mas é o algodão do não sei o que do Himalaia. Porra, foda-se, né? O uso é muito semelhante, o caimento é muito semelhante.
e o produto não vale tudo isso, tá? Produto não, perdão. O material não vale tudo isso. É um cenário bem comum. Trazendo essa ótica aí, cara, quero falar de uma experiência que eu tive em Londrina, tá? Numa primeira agência que eu trabalhei de tráfego pago, como tráfego pago, né? Então fui gestor de tráfego pago lá. Comecei como um estagiário, subi para um analista de mídia e subi para gestor de tráfego, né? Não ganhava bem, não considero que eu ganhava bem, mas eu tinha um grau de liberdade. Nessa agência que eu estava, eu fui impactado com uma pessoa que foi fazer um treinamento de gestão, um treinamento um treinamento empresarial, né, para minha patroa. Esse cara tem muita coisa para ensinar e ele me ensinou muita coisa em um período curto ali. E nesse vídeo aqui eu vou falar só de uma delas, né? Eu vou falar de uma coisa que vale para todo mundo que quer vender. Isso vale para serviço, isso vale para produto. Ele fez uma análise SWOT, que é uma coisa simples. Só que você que é um empreendedor, você que tem uma agropecuária, você que vende espeto no iFood, você que pode ganhar pouco, pode ganhar muito, só que por não ser de uma área elitizada, por não ser de uma multinacional, por não ser de uma corporação, é tratado como um bosta, você não fez uma análise SWOT, porque as pessoas acreditam que metodologia, que estudo, não serve para todo mundo. Sim, serve para todo mundo. Sim, o conhecimento que uma pessoa da G4 passa serve para o cara que trabalha como o empreendedor low ticket, por exemplo. Um cara que ganha R$1.000, R$2.000, ele pode aprender algo com isso. Significa que tudo é coerente? Não. Significa que tudo que os caras da G4 falam é bom? Não, eles falam muita bosta. Isso é normal, tá? Eles não são deuses. Eles relatam experiências. É um setor que é super subjetivo. O que esse cara falou da análise SWOT foi... SWOT, para quem não sabe, são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, eu acho. E ele perguntou: o que é para vocês o concorrente? Onde que ele se enquadra? Doido, né? Para você que tá de casa, entre força, fraqueza, oportunidade e ameaça, onde que o seu concorrente ele vai se enquadrar? Cara, na minha concepção, ele era uma ameaça. O cara que tem dinheiro, o cara que tá há mais tempo, o cara que manja mais, ele me atropela, ele me impede de crescer. Na verdade, não, né? O que esse cara me apresentou, e foi um ponto de vista excelente, hoje em dia, para muitos setores, inclusive o nosso na época, né, que era uma agência de marketing, é uma oportunidade. Porque o pessoal é muito, muito, muito ruim. Como assim, pessoal é ruim? Mas a V4 Company, V4, não G4, a V4 é a maior agência da América Latina. Como que eu compito com isso? Cara, procura alguém que é de dentro da V4. Quanto vocês acham que um gestor de tráfego da V4, começando ali, vai ganhar? Eu falo porque eu já passei numa vaga lá, tá? Eu fui trabalhar, eu fiz por curiosidade, né? Já não faz sentido na minha vida uma vaga dessa. Mas eles pagam coisa de 3.9, mais os benefícios, ele vai dar uns 4,5, 4,7, não sei. Ainda é um salário bom, tá? Tem gestor de tráfego que aceita ser CLT ganhando 2.000, 1.500, 3.000. Pra pegar 10 clientes, porra. 10 clientes. Você tem noção do que é isso? A V4, que é a maior da América Latina aí, eu acho que em volume de cliente eles são, em faturamento acho que não. Mas eles são muito melhores em vender do que em prestar o serviço. O LTV deles é alto quando eles apresentam porque eles estão pensando nos clientes que pagam muito dinheiro para eles.
Só que se você for pensar por uma outra ótica, cara, os clientes que não pagam tanto, os clientes pequenos que ele tem, as empresas menores que eles adotam como cliente, duram super pouco. E ficam super insatisfeitos. E aí eu fico pensando, cara, como que eles continuam vendendo, sendo que o serviço deles é porco? Eles prestam um serviço horrível. E continuam vendendo e vendendo e vendendo. É porque eles entenderam que vender é o único caminho. Essa lógica, ela se instala no mesmo âmbito seguinte. Quando você pega uma pessoa que diz que é perfeccionista, ela também fica muito mais preocupada em entregar um produto perfeito, um serviço perfeito, do que o tempo que ela entrega ou como ela entrega. A verdade é, isso é uma desculpa. Até porque a pessoa que é perfeccionista, geralmente ela trata isso, ela fala sobre projetos, sobre coisas que ainda não aconteceram. E não vão acontecer, não vão sair do papel, não vão alavancar. Cara, faça. O que der errado você corrige. A V4, ela pensa assim, quem vende muito pensa assim. O importante é você vender. Porra, eu sou um dev, mas eu sou inexperiente, cara, quero ganhar dinheiro. Nunca fiz um software de não sei o que. Cara, você tem um fundamento? Vende, tenta vender, oferece. Vendi, beleza. Agora que eu vendi, eu vejo como é que eu faço. Desde que você tenha esse fundamento e desde que você entregue o que foi acordado numa reunião de vendas, você não tá fazendo nada de errado, irmão. Você não fez nada de errado, tenha em mente isso. Isso é muito menos pior, você vender sem saber, aprender e vender de fato, né? Porque você tem um fundamento, do que a pessoa que diz que sabe, mostra um monte de prova social, ganha a pessoa usando argumentos de validação, argumentos de vaidade, cases de sucesso, um de 100 clientes que ele teve, e não entrega. Porque, sei lá. Porque a promessa foi incongruente. Geralmente é isso. Então, isso vale para quem tem produto e vende produto. Isso vale para quem o produto é um serviço, né? Claro que eu separo o que é um item, o que é um serviço, mas eu vou falar aqui produto e serviço. Claro que o serviço pode ser um produto. Então, por onde que eu começo? Cara, você vai ter que estudar todas as etapas da venda. E aqui eu quero trazer um ponto importante, né? Se você tem dinheiro, você pode fazer uma estrutura comercial. Se você não tem dinheiro, você vai ter que ser, assim como falava em 2020, uma urgência, né? Você vai ter que fazer um exército de um homem só. Qual que é a diferença estrutural básica entre elas? Eu vou falar isso em outro vídeo. Mas a estrutura comercial, ela depende de, no mínimo, tá? De um SDR e de um closer. O que faz cada um, para quem não sabe, você aí que vende pamonha na rua, o SDR, ele é a pessoa que prospecta, geralmente ativamente, e tenta levar as pessoas para uma reunião. Pro closer. O closer é a pessoa que vai entrar numa reunião com a autoridade e vai tentar vender, tentar fechar essa reunião e levar o contrato. A parte da execução fica com uma outra galera. Isso eu tô falando da parte de uma estrutura comercial bem estabelecida. Isso é o mínimo, tá? E você pode ter, é claro, 3, 4, 5 SDR para 2 closer. Eu gosto dessa proporção, tá? Não gosto de uma proporção de você coloca invertido. Eu não vejo sentido assim, a não ser que você tenha uma enxurrada de leads assim, mas não vejo sentido. Um closer tem que dar conta de 2, 3 SDR, a não ser que, porra, reunião do cara dura 3 horas cada um. E tem estruturas maiores onde você coloca um BDR, onde você faz o marketing offline, né? Empresas grandes fazem isso. Inclusive o CEO pode fazer parte disso, né? Ele pode ir para... Eu acho que o lugar do CEO, na verdade, é um lugar onde ele tem que aparecer em lugares de relevância para ele. Ele tem que abrir portas, isso eu vou falar disso em outro momento, mas o CEO ele tem que abrir portas que o colaborador dele não consegue abrir. Então ele tem que estar nesses lugares diferentes, que não é qualquer um que entra, a gente sabe disso. Não é qualquer um que circula. Agora, num exército de homem só, cara, o que significa isso?
que se você quiser ter um SDR e um closer, você vai fazer os dois. Se você quiser que esse produto seja entregue, você vai ter que fazer os três. Se você quiser que alguém prepare uma lista foda de lead, que nem o BDR tem que fazer, você vai ter que fazer os 4. Se você quiser ter um LTV alto e você quer ter uma boa assistência, uma boa relação, você vai ter que fazer os 5, que vai adicionar uma função aí de atendimento. E isso vale para muitos setores, tá? Não estou falando aqui só de tráfego pago, designer. Pô, você pode ser um cara que vende esquadria de alumínio, que é o nicho que eu gosto de prospectar atualmente aí. E faz isso. Você pode ser um cara que vende serviços de solda e faz isso. Você pode ser uma urgência de marketing que faz isso. Um videomaker, designer. Bom, deu pra entender, né? E aí, trazendo esse mesmo sentido, né, que eu acabei de falar da estrutura comercial contra o exército de homem só, quero trazer um último tópico aqui para análise, que é qual a diferença e qual a vantagem e desvantagem sobre prestar serviço para alguém, para uma empresa, e empreender, né, que é algo por conta. O que compensa mais? Cara, se você está começando, se você é um moleque aí de 15, 16 anos que botou minha voz aí para escutar enquanto joga LOL, um Valorant, seu fudido de merda, você não vai conseguir vender de cara, a não ser que você escame, que você seja um ladrão, né? Comece prestando serviço. Tem muita coisa online para você fazer. Porra, mas o que eu faço? Cara, qualquer coisa. Atendimento é uma coisa super fácil. Social media, tráfego pago, são portas de entrada que eu conheço. Tem mais coisa? Tem pessoal que trabalha com telemarketing, que eu acho que é uma excelente primeira experiência. E tem a área mais fácil de conseguir emprego, que vai ser vendedor em alguma loja aí como CLT, cara. Você vai crescer muito na vida, muito na vida. É uma geração reclusa, né? Uma geração que não sabe se comunicar. Então, se você tem menos de 20 e tá meio perdido aí, cara, vai trabalhar com vendas como um CLT. Uma sugestão. Pode ser até que você ganhe mais do que sendo estagiário na faculdade aí, uma coisa de fudido. Que ganha R$ 1.000 pra ficar aguentando sapo e sendo mandado por qualquer um, né? Que acha que é mais autoridade que você. De fato são, né? Tem que respeitar isso aí também. Então é uma excelente porta de entrada. Só que você tem que ter em mente que ser prestador tem um teto. Esse teto, ele... se você for muito foda, ele é bem curto. Ele vai chegar rápido. Só que não tem outra forma de você aprender, porque você já tem uma estrutura. Você vai pegar alguém que tem dinheiro para ter uma boa estrutura comercial, uma carteira de cliente que é super importante, vai ter algum grau de autoridade. Então, se você nunca trabalhou antes, principalmente se você quiser entrar pro digital, preste serviço. Dá pra ganhar mais prestando serviço? Dá pra você ter uma vida dessa? Sim. Só que aí você vai ter que se qualificar em áreas que ninguém quer se qualificar. Porque isso abre duas portas, né? Isso abre a porta de você pode cobrar mais, porque uma hora a demanda fica muito alta. Você vai ter clientes, tanto por recorrência como por recomendação, que é o que mais cresce em setores físicos, tá? É o setor manual. Recomendação é que faz mais uma pessoa crescer. Disparado. E, em último caso, você junta um dinheirinho e sai desse país que está afundando. Show de bola. Não é um caminho rápido. Não é o caminho mais rápido. Não vou falar pra você também que é o caminho mais seguro. Mas é o caminho mais óbvio que funciona, tá? É isso. Agora, pegando sobre empreender. Beleza? Eu já trabalhei um tempo aqui. Tem algum dinheiro pra começar. Não se iluda achando que vai ser fácil começar com nada. A não ser que você tenha muito conhecimento e aí você consegue começar do nada. Mas quero empreender. O que eu faço? Cara, eu pessoalmente acredito que entrar em áreas que existe uma barreira de entrada alta é muito mais fácil para você começar a vender do que o oposto, porque você não vai estar dividindo o mar com tanta gente.
Em termos financeiros, claro que quanto mais alta a barreira de entrada, mais caro. Tanto dinheiro como tempo, conhecimento. Mas eu acho que vale a pena ainda assim. Então, vou dar um exemplo. Cara, eu quero fazer um software, beleza. O que tu vai fazer? Tu vai fazer um CRM. Inclusive, eu tenho um CRM, tá? Vai fazer um CRM? Vai fazer um... Vai fazer landing page? Também faço landing page. Beleza? Mas você vai estar concorrendo com muita gente. E vai estar concorrendo comigo, com seu vizinho, com o seu primo, com o seu colega do Discord, com o seu colega da academia. Então, tem em mente isso. Dá pra crescer dessa forma? Não é assim, cara. Só que aí você volta pro ciclo que eu falei lá em cima. O tópico principal desse vídeo aqui. Então, tudo terminou nisso, que é: você vai ter que ter mais controle da venda, você vai ter que ter mais contato com a venda e você vai ter que automaticamente ter autoridade sobre o seu produto. Então, o produto vai ter que ser de boa qualidade. Não fique nessa de perfeccionismo, não é a mesma coisa. Mas a parte do controle da venda e o contato você vai ter que estudar. Vou deixar aqui até algumas recomendações de pessoas que falam sobre isso. Tem uma moça que chama Gabriela, não vou lembrar sobre o nome, mas dá um Google, foda-se, você acha aí. Ela fala muito sobre fechamento, sobre vendas, sobre a questão da imagem que você tem que ter para ser um vendedor. E tem um cara que é o meu preferido, ele é um closer, ele se autodenomina um closer faixa preta, chama Igor Melo. Esse cara é foda, tá? Esse cara é foda, ele passa umas visões assim insanas. E ele fala muito sobre venda consultiva, que é algo que eu vou trazer em outro momento aqui. Spin selling e venda desafiadora, basicamente, né? Não tem muito segredo. O segredo dele, na verdade, é a experiência prática que ele tem. E, acima de tudo isso, pessoal, coragem, né? Tem que botar a cara. Tem coisa que não tem por que ter vergonha, né? Eu era uma pessoa assim, eu ligava muito porque as pessoas falavam. Só que quando você tem muito dinheiro, quando você tem coisas que ninguém tem, você entende que o seu caminho não está errado. Às vezes você está mais perto de vencer do que você pensa, né? Então, continua tentando aí. Então, posso trazer esse tópico separado. Isso aqui é só uma forma de falar bem de maneira abrangente e longa, né? Deve ter dado uns 30 minutos, sei lá. Que vender é o único caminho para você ganhar dinheiro. Forma de você vender. Coisa que se relacionam, mas assim, cara, é um tópico de... Porra, deve ter 100 livros sobre isso, né? Então eu não consigo resumir isso em uma única ideia. E a partir de agora, eu vou trazer todo santo dia um vídeo diferente falando sobre tópicos desse tema. Vender é o único caminho. Eu acho que eu consigo fazer um vídeo desse sobre tanta coisa que vai dar 5 anos de vídeo, né? Então, é uma área que eu estudo, uma área que eu gosto de falar, e isso pra mim é uma anotação. Se você viu, por um acaso você foi abençoado. É isso, boa sorte, fique com Deus.